Então, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Hoje temos aqui connosco a engenheira Ana Jerónimo da OGMA. Ok. E queria agradecer ter aceito o nosso convite para estar aqui presente e partilhar um bocadinho a sua experiência aqui com os alunos do Instituto Superior Técnico. Isto é uma entrevista, vai estar dividida em cerca de 3 partes. Ok. Vamos começar pelo técnico. Mais uma vez queria agradecer por estar aqui connosco hoje. E vou começar por fazer algumas perguntas sobre a sua experiência aqui no técnico e um tema polémico para os nossos alunos e a valorização das aulas teóricas no estudo para os exames. Qual é que é a sua opinião sobre isso e o que é que no seu tempo acontecia? Então, antes de mais, boa tarde a todos. É com muito prazer que eu aceitei o convite do Ricardo e voltei a pôr os pés nesta casa 17 anos mais tarde. Fiz alguns exames aqui no Salão Nobre, havia exames aqui nesta sala. A tua pergunta é muito interessante e já naquela altura havia alunos que não gostavam muito das aulas teóricas e que iam só às práticas ou que nem iam. E para mim sempre foi muito importante as aulas teóricas. Não porque eu fosse aquela pessoa muito estudiosa que chegava a casa e que era marrona e que estudava tudo, mas era importante para eu perceber o fio condutor de ligação das matérias e para estimar o grau de dificuldade e o quanto eu teria que investir para passar naquele exame. As aulas teóricas eram também uma forma de me manter em contacto e ter uma vida social aqui no técnico. Via os meus colegas todos os dias, discutíamos sobre as aulas e discutíamos sobre outros assuntos e a vida passava-se muito bem. Pronto, sei também que ao longo do seu curso nunca foi tendo dúvidas qual era o ramo que escolhia. Na altura o curso era um bocadinho diferente e havia a área de termodinâmica aplicada, que é atualmente o ramo de energias, mas sempre foi conhecido pela dificuldade e complexidade. E como é que encarou isso na sua escolha? Para mim isso nunca foi um problema, a dificuldade. Eu sempre me foquei naquilo que eu gostava, naquilo que me dava prazer fazer. E isso também foi claro desde o início, desde as primeiras cadeiras de termodinâmica e de mecânica dos fluidos, que era a área para a qual eu tinha mais apetência, que eu gostava mais e que eu não me cansava de fazer exercícios, de imaginar ciclos e era muito prazeroso. Portanto, essa parte da dificuldade nunca foi um problema. E lembro-me que na altura havia uma cadeira, não sei se ainda é assim, da aerodinâmica, que era o professor Vasco Berderode, que só passavam mais ou menos 5 alunos por ano, a cadeira só se fazia por oral. E aquilo era, quando a gente escolhia a termodinâmica no 3º ano, já sabíamos que no 4º ano íamos ter aquela cadeira. E aquilo era mais ou menos um tic-tac, até aquele dia. E pronto, e preparei-me para essa cadeira e fila até com uma boa nota. Não sei, não. foi mais o medo do que realmente aquilo que era em termos de dificuldade, não era assim tão difícil. Acho que a dificuldade é uma coisa que nós temos que encarar de uma forma positiva, porque sem dificuldade não nos pomos à prova, não saímos da caixa e não nos estamos a dar a possibilidade de nos desenvolvermos. É um pouco, e eu sendo do ramo de energias, é um pouco como o princípio da energia mínima. Se vocês têm um sistema em equilíbrio e vocês põem mais energia, esse sistema vai se pôr a trabalhar para atingir um nível de energia mínimo. E ao fazer isso, vocês estão a progredir, vocês estão a melhorar, vão ser mais eficientes. Então, para mim a dificuldade foi sempre mais o contrário, foi mais aliciante e o desafio. E acho que nesse sentido sei também que só realizou apenas uma prova oral, para além da termodinâmica, da aerodinâmica. E quer-nos contar um bocadinho como é que foi e qual é que foi a razão desse exame oral? Sim, é muito interessante. Na altura, não sei como é que é agora, mas na altura, nas cadeiras do ramo de energia e termodinâmicas, a partir de nota de 15, nós tínhamos que ir ao oral para defender, para ter nota melhor. E normalmente eu não ia, eu tinha 15, mas depois eu queria ir de férias e queria acabar o técnico, não estava para ir ao oral. Mas houve uma altura em que, e eu agora fico muito contente porque há aqui muitas raparigas, mas na altura não havia assim tantas,
E havia sempre uma picardia entre os rapazes e as raparigas. Eles diziam, mas o que é que andas aqui a fazer? Isto não é para meninas, engenharia mecânica, só percebes, só tens boas notas porque são aulas de matemáticas e físicas, mas quando fores estudar motores térmicos ou quando tiveres que meter a mão na massa, não vais dar uma para a caixa, dizem assim. E houve um que fez uma aposta comigo, como eu não era capaz de ter uma boa nota a motores térmicos. E pronto. E em motores térmicos lá apareceu na pauta que eu tinha tido 15, eu sabia que tinha tido mais, eu fui ao oral e depois, pronto, lá acho que saí com 17 ou com 18. Mas lá está, é coisa do desafio. Foi um desafio. Foi uma história. Agora, virando um bocadinho como é que começou a sua carreira, apesar de hoje em dia estar na Ogma e ter um percurso a nível internacional também bastante reconhecido, o seu percurso começou aqui no técnico, no IAN+. Como é que surgiu a sua entrada neste departamento? Pois isso também foi um bocado por acaso. Lembro-me que estava no 4º ano, pronto, já no ramo de termodinâmica aplicada, com aquelas disciplinas todas que eu adorava, e não tinha cadeiras em atraso, e lembro-me que tinha amigos meus que estavam no 5º ano e que estavam a ter uma cadeira que era de energia e ambiente, dada na altura pelo professor Paulo Focão. Presidente da Fundação FCT. Exato. E depois vocês vão perceber porque é que eu estou a falar nele. E eu pensei assim, eu tenho tempo, vou fazer uma cadeira do 5º ano, apesar de estar no 4º ano, e fui falar com a professora e disse, olha, eu tenho tempo, eu gosto destes temas, eu gostava de fazer aulas com estes meus amigos, porque para mim as aulas eram também uma forma de conviver. E pedi-lhe a ele se eu podia fazer, ele congelava uma nota para o ano seguinte. E ele disse, ok, está bem, vamos fazer. Não sei se por causa disso que ele deve ter achado piada de eu estar no 4º ano e querer fazer já uma cadeira do 5º ano. Sei que acabei por ir entrar no gabinete dele por causa de fazermos um trabalho para essa cadeira e de aos poucos e poucos ir metendo o nariz na investigação que ele estava a fazer no IAN+. Ele acabou por me convidar para fazer investigação em PIV, em escoamentos bifásicos. Fiz o meu trabalho final de curso lá e foi assim que eu entrei mais na investigação. Trabalhei com o professor Manel Leitor, ele foi o meu coordenador. Hoje em dia é ministro do Ensino Superior. Exato. E aqui, peço desculpa interromper, mas lembro-me que quando estava a contar a sua história, relembro com algum sorriso nostálgico o dia em que teve os primeiros resultados de laboratório, certo? Pois, isso já foi um bocadinho mais à frente. Foi. Não que eu não tivesse tido aqui no técnico, também tive. Mas, só para fazer aqui a passagem, quando acabei o trabalho final de curso aqui no técnico, e estava no grupo no IAN+, do professor Paulo Ferral, eles organizavam uma conferência que era Laser Techniques in Fluid Mechanics, que acontecia cada 2 anos aqui em Lisboa. E eu estava envolvida também na preparação dessa conferência e conheci um professor do Instituto von Karman, que é na Bélgica, nessa conferência, que era um perito em PIV e que se interessou pelo meu trabalho e que me começou a dizer, Ana, porquê é que tu não vais fazer o diploma course no Instituto von Karman, na Bélgica? Não sei se vocês conhecem o Instituto von Karman e o que é isto de diploma course. Basicamente é um instituto que foi criado no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, pelo próprio von Karman, cujo objetivo era reunir todos os jovens cientistas na área de mecânica dos fluidos que trabalhassem na área da aeronáutica, e o princípio era que se reuníssemos todos estes jovens cientistas e trabalhassem num fim comum da aeronáutica, eles não iriam fazer guerra uns aos outros. Portanto, foi mais ou menos o background da formação do Instituto von Karman. E então eu fui convidada para fazer esse tal diploma course, que é uma pós-graduação em investigação, que tem uma parte curricular, mas que também tem uma parte de projeto. Eu já tinha tido contato aqui com a parte de projeto de PIV em bifásico, mas o desafio lá foi fazer a aplicação do PIV, Particle Image Velocimetry, que é uma técnica de medidas laser, em supersónico. Pronto, o desafio era grande, não sei se vocês estão familiarizados o que é o Particle Image Velocimetry. Basicamente é pôr um seeding num escoamento que segue os movimentos do escoamento
e iluminar com laser. Essas partículas emitem luz, que são captadas por umas câmaras, que tiram 2 imagens consecutivas dentro de um ΔT e, através de uma correlação cruzada, consegue-se determinar o deslocamento das partículas num instante de tempo para o outro. Tendo o deslocamento, tendo ΔT, tem-se a velocidade instantânea. Portanto, basicamente é esse o princípio. Em supersónico é complicado. Porquê? Porque temos velocidades muito grandes, as partículas precisam de ser o mais pequeno possível para poderem seguir a velocidade do escoamento e para poderem seguir também as ondas de choque, e as acelerações e desacelerações. Mas têm que ser grandes o suficiente para poderem ser captadas pelas câmaras. Então isto é aqui um trade-off, e quando eu fui para lá não sabia se iria conseguir ou se iríamos ter resultados positivos. E andei 2 ou 3 meses a fazer o design de um equipamento que fazia a geração do seeding, das partículas, e trabalhava com um jato supersónico a Mach 4.5, com uma linha de pressão a 40 bar, e aquilo era muito difícil controlar o seeding. E lembro-me que a primeira vez que eu obtive resultados foi assim uma sensação muito boa de realização, porque quando uma pessoa entra naquele desafio não sabe se vai conseguir, investe muito, e depois, entre o facto de não ter o resultado e o momento em que se tem o resultado, são milésimos de segundo, mas a felicidade é enorme entre um momento e o outro. E acho que isso é muito enriquecedor, e é também um pouco viciante. Uma pessoa fica viciada em obter resultados, pelo menos funcionou assim comigo. E devido também talvez a esse gosto em ter resultados e não esperar muito tempo por eles, eu decidi enverdar por uma carreira mais na indústria, e porque a investigação tem lados muito bons, mas muitas vezes a gente passa muito tempo até ter resultados, e eu queria ter resultados mais rápido. Sim, fazendo então aqui um ponto de situação. Estuda no técnico, entrou no IAN+, porque entrou no IAN+, foi fazendo contactos e recebeu esse convite, e depois também seguiu o convite para o Instituto von Karman, entretanto já na Bélgica, não é? Surgiu a oportunidade de trabalhar na Automotive Systems, agora sim já na parte da indústria. Como é que surgiu o salto, estando a trabalhar no Instituto de Investigação? Como é que fez assim o salto para a Automotive Systems? Então, aí o salto foi, acho que basicamente como quase todos nós aqui fazemos. Vamos para os websites a ver se há ofertas de emprego e encontramos. E foi assim. Eu vi uma oferta para um engenheiro de investigação na área de mecânica dos fluidos, para uma empresa que era um Tier 1 na área automotiva, que faziam tanques a combustível, não só o tanque, mas as bombas, as válvulas, todo o sistema que vai. E eles tinham um projeto, ou tinham uma dificuldade na altura, que era... havia muitos clientes que se queixavam que em certas condições de aceleração e desaceleração no tráfego, que ouviam um ruído que não gostavam das ondas do combustível no tanque. E então, só que esse fenómeno não estava bem conhecido, não se sabia em que condições de aceleração e de desaceleração era, para que alturas de combustível no tanque era, para que geometrias do tanque é que era, então era preciso fazer ali um trabalho de investigação. E essa foi a minha primeira missão, desenvolver uma ferramenta que pudesse prever exatamente se uma certa geometria num certo carro iria ter um problema de barulho de slosh, que era como se chamava. E pronto, e através dessa experiência tive também depois contacto com o centro de desenvolvimento, que ficava na França, que eles tiveram uma vez um problema com um cliente, que era com a Peugeot, e que telefonaram... Quando não tinhas modelos, não é? Sim. Telefonaram e depois de terem feito muitos testes, disseram-me assim, ainda não conseguimos encontrar uma posição ideal para pôr uma barreira dentro do tanque para evitar o tal barulho de slosh. E eu que ainda não tinha a minha ferramenta pronta, mas prontifiquei-me para analisar, fiz uma proposta de uma posição para aquela barreira, para as ondas,
Resultou? E resultou. E resultou, e mais uma vez lá vem o tal sentimento de reconhecimento e eu fiz qualquer coisa que agradou e que solucionou o problema de um cliente, de uma pessoa que está no fundo da linha. E isso é um sentimento, também foi um sentimento muito bom. E fez-me querer ir aproximar-me mais do cliente. Então, eu passei então da investigação para o centro de desenvolvimento na França, na mesma... Exatamente, no outro país, agora foi mais um salto. 4 anos e meio na Bélgica, depois fui para a França. Na França tive num total de 3 anos nesse centro de desenvolvimento, tive duas missões. A última delas em que eu era arquiteta do sistema a combustível, ou seja, trabalhava com todas as OEMs alemãs e em fase de desenvolvimento, ou antes da fase de desenvolvimento, os OEMs contactam os Tier 1s para fazerem propostas em termos de design e de sistema dos produtos que eles oferecem para aquele carro que vai entrar em SOP, Start of Production, tipicamente 3 anos mais tarde. E então, era um trabalho muito interessante porque eu recebia todas as especificações de todas as OEMs alemãs e isso permitia-me perceber a forma diferente de trabalhar e que o ADN que a gente via naqueles carros, eles batiam certo com as especificações e com a forma de trabalhar daquelas equipas. E isso fascinou-me muito. Que marca é que chamou a atenção? Sim, essa pergunta é fácil de responder. E então, eu passei a trabalhar muito com a BMW e apaixonei-me, entre aspas, pela BMW, pela forma de trabalhar da BMW e até que meti na cabeça que ia aprender alemão e que queria ir trabalhar para a BMW e isto foi mais ou menos 2 anos antes de eu conseguir atingir esse objetivo. E, entretanto, em 2008, eu peço então, nessa empresa onde eu estava, em Energia Automotive Systems, para me mudar para Munique, para a Alemanha. Porque eu estava na França, mas passava metade do meu tempo a viajar na Alemanha, a visitar todos os clientes, e pedi para fazer ao contrário. Vivia na Alemanha e vinha para a França, para o Centro de Desenvolvimento. E então isso permitiu-me aprender a perfeccionar a língua, estar mais próximo daquilo que era o meu objetivo, que era entrar na BMW, e finalmente esperar pela altura certa em que houve uma vaga que era a cara chapada do meu currículo e aquilo que eu queria fazer, e candidatar-me. Ou seja, não foi uma proposta que chegou, foi uma candidatura livre. Então o que é que aconteceu quando foi escolhida? Ou seja, foi uma candidatura livre no meio de centenas de candidatos? Sim. Essa candidatura surgiu em 2009, exatamente há 9 anos. Hoje, no dia 13 de março, eu fiz a minha entrevista na BMW. Hoje é um dia especial. E se vocês sabem, em 2009 a indústria automóvel estava no meio de uma crise. E a maior parte das pessoas diziam-me assim, não vai ser possível, a BMW não está a contratar. Só que eu sabia que ou era naquela altura ou não era mais, porque a oportunidade estava lá, era exatamente... Eles estavam à procura de uma pessoa que era exatamente com o meu background. Então, eu acho que eu não me dei sequer a chance de falhar. Preparei-me muito bem para essa entrevista. Fui lá e acreditei mesmo que eu era a pessoa certa para o lugar. E acho que isso se viu porque mais tarde o meu chefe disse-me que tinham tido muitos candidatos com currículos muito bons, mas que aquilo tinha feito a diferença em eles terem-me escolhido a mim, que foi a minha atitude, a minha motivação e a energia que eu consegui passar naquela entrevista. E eu acho que é isso que são os fatores diferenciadores que nós, enquanto pessoas, temos, que é a nossa energia. Quando entrou na BMW, não entrou para um cargo de gestão, não entrou para um cargo de chefia. Não. O que é que aconteceu assim que entrou? Então, eu entrei para o Departamento de Desenvolvimento de Motores. Entrei como engenheira de simulação, a fazer a parte da refrigeração dos motores, portanto, no meu mundo das termodinâmicas, que eu sempre gostei, não é? E um dos primeiros desafios que eu tive logo no início
foi com a entrada dos motores modulares B38, B48 e B58 da BMW, não sei se vocês conhecem. Exato. B38 para 3 cilindros, B48 para 4 cilindros, 58 para 6 cilindros. E o B38 foi o primeiro desses motores modulares a ser construído e veio para o mercado, salvo erro, em 2013. Estávamos em 2009, estávamos a terminar a fase de pré-desenvolvimento e entrar na fase de desenvolvimento. Talvez agora um pouco explicar para vocês o que é uma fase de pré-desenvolvimento e o que é uma fase de desenvolvimento num ciclo de vida de motores ou de veículos, sim. Tipicamente estamos a falar de fases de pré-desenvolvimento cerca de 5 anos antes de start of production. Nessas fases vão ser definidas quais são as características que o motor ou o veículo tem que atender, quais as legislações, se é Euro 5, se é Euro 6, se tem RDE, pronto, todas essas funcionalidades. Depois vamos analisar quais são as tecnologias que nos permitem atingir esses objetivos. Essas tecnologias vão ser todas analisadas, prós e contras, vão ser reservados volumes e espaços na arquitetura do carro. E no final de tudo estar definido, é feito um freeze no design do carro, sendo que há muito pouca liberdade para depois fazer algumas alterações. E neste momento estamos a 2 anos e meio antes do SOP. Mais ou menos 2 anos e meio antes começa então o desenvolvimento em série, ou seja, as tecnologias já estão definidas, há muito pouca liberdade, é simplesmente agora a otimização. A implementação também. Exatamente, a implementação. E no caso do B38, e em 2009 estávamos a fechar a parte do pré-desenvolvimento e entrar na parte do desenvolvimento, e esse motor foi decidido vir com uma inovação, que era o seguinte. Tradicionalmente, na BMW, o coletor dos escapes dos gases de escape era feito em aço. Só que o aço é pesado, é caro, e surgiu a ideia de fazer em alumínio. O alumínio é mais leve, portanto menos emissões, era mais barato, só que tinha um problema, é que não aguentava as temperaturas elevadas dos gases de escape. Então, o que é que era preciso fazer? Arrefecer aquele coletor de escapes em alumínio. Na altura do pré-desenvolvimento, lá se fizeram os estudos que foram precisos fazer, para fazer e nessa altura eu não estava lá ainda, não é isso? Estamos a falar 5 anos antes. E determinou-se que aquela tecnologia era possível e que teria uma certa quantidade de calor adicional a arrefecer. Na realidade, quando entramos em desenvolvimento, verificamos que a quantidade de calor que temos que arrefecer devido àquele coletor de escapes em alumínio era muito maior do que aquilo que nós estávamos a pensar. E isto porquê? E agora vou entrar um bocado mais na técnica. Como é que funciona Ou seja, quando estavas a desenhar o sistema de arrefecimento, com quantos parâmetros é que lidavas? Exato. Nós trabalhávamos com mapas em que a quantidade de calor emitida pelo motor era função de 5 parâmetros. Temperatura da água à entrada do motor, temperatura do óleo à entrada do motor, RPMs, torque, que os dois juntos dá potência, não é? E lambda, nível de enriquecimento da mistura. Portanto, a conjugação destes 5 parâmetros dava uma entrada de calor a arrefecer. E a BMW sempre trabalhou tradicionalmente com esses mapas. Só que quando nós vamos arrefecer o coletor de gases de escape, nós temos um outro parâmetro que não tinha sido identificado antes, ou não tinha sido pensado, que entra também na quantidade de calor que nós temos a arrefecer. E agora façam um exercício comigo. Eu estou no motor, estou no final do ponto morto superior, tenho as temperaturas a aumentarem dentro do motor e nós sabemos, vocês sabem de certeza absoluta, que o ponto ideal para a faísca é um pouquinho antes do ponto morto superior, certo? No entanto, se a temperatura for muito elevada, nós temos problemas de detonação e então não podemos
para evitar a detonação, não podemos emitir a faísca nesse ponto. Então começamos a atrasar. Ao atrasar o ponto de ignição, eu perco a eficiência e todo aquele calor que não foi transformado em trabalho sai pelos gases de escape. Ou seja, eu tinha uma sexta variável no meu sistema que não estava a ser levada em conta, que era o avanço da ignição. Então, quando deste conta, tinhas 2 motores para refrigerar em vez de um. E quando dei conta, normalmente eu tinha erros da simulação entre o expectável e aquilo que vínhamos a medir nos protótipos em cerca de 2 graus, e ali tinha erros de 20 graus, era assim uma coisa brutal. E pronto, e isso foi um momento muito emocionante dentro da BMW, porque havia uma fração de pessoas que achava que não era possível, havia outras... A quanto tempo é que estavam da produção? Digamos que quando o tema começou a ficar assim feio, faltava mais ou menos um ano e meio. E pode parecer muito tempo, e a mim parece-me imenso tempo, mas na altura de design de produto não é assim tanto tempo. Eu tinha colegas meus que diziam assim: eu não posso fazer nada, não posso fazer nada, preciso de um banco de ensaios que seja completamente automatizado, preciso de fazer um mapa com 1000 pontos por 1000 pontos, vezes 6, uma matriz de 6 por 6, e portanto aquilo não era mais execuível no espaço de um ano. Só que eu nunca aceitei isso, e acho que isso também foi um dos pontos que foi valorizado na minha atitude e na minha carreira, foi que eu não conseguia aceitar que um ano antes do SOP nós baixássemos os braços e disséssemos que não havia nada a fazer. E então acabei por convencer Lá numa experiência, sim, quando foram testar motores, sim, para onde? Sim. Para Granada. Granada. Nós fazíamos campanhas de teste dos motores em alta temperatura, porque o sistema de arrefecimento, claro, está muito mais solicitado quando as temperaturas exteriores são mais elevadas, então fazíamos muitos testes em Granada, no Pico Veleta, portanto, em que com pouca velocidade, mas muita potência. Pouca velocidade significa pouco ar, portanto, pouca capacidade de arrefecimento, e muita potência e muito calor para ser gerado. E com altas temperaturas exteriores. Portanto, nós íamos validar os motores para o Pico Veleta em Granada, em Espanha. E numa dessas campanhas eu conheci um outro colega que tinha acesso ao banco de ensaio dos motores e que fazia testes. E eu convenci-o a olhar para este problema e juntos planeámos uma forma de, não medindo aquelas variáveis todas, mas medindo só em pontos-chave 2 ou 3 valores do avanço à ignição e da quantidade de calor que estava a ser produzida, com base em interpolações e extrapolações e comportamentos, engenharia, não é? De estimar algo que nos aproximasse mais da realidade. E eu lembro-me que isso também é muito importante, e eu tenho que agradecer muito às chefias que tive, porque eu fui ter com o meu chefe e disse: olha, eu tenho uma ideia, mas eu vou precisar de tempo para poder trabalhar nisto. E ele foi espetacular, porque ele disse-me assim: ok, eu não estou a perceber muito bem, ele disse-me assim, eu não estou a perceber muito bem onde é que tu queres chegar, mas eu confio em ti e eu dou-te liberdade e dou-te tempo para ires analisar isso. E foi muito bom porque com esses 3 pontos, com um pouco de esforço, e andei um mês talvez ali de volta dos mapas a fazer interpolações e extrapolações, a validar, mas consegui voltar a uma gama de resultados ou de diferença entre a simulação e a realidade dos 2 graus, e começámos a poder atacar os problemas e a solucioná-los na raiz e através da simulação, porque quando a gente resolve só coisas através do experimental ou nos protótipos é muito demorado e não leva sim, exato. Portanto, isso talvez tenha sido um grande desafio, esse tal B38 com o coletor de escape em alumínio. Teve muito do meu sangue, suor e lágrimas, mas foi uma boa experiência. E ainda hoje está em produção? Está. Ainda hoje usam
para esses motores os mapas com o efeito sim, devem ter sido aprimorados, mas quando eu saí de lá ainda usavam, agora não sei. Portanto, através desse projeto depois acabaste por buscar muito depois à BMW Brasil como líder de motores, ou líder do novo departamento que foi criado no Brasil. Tens algum principal desafio ou alguma oportunidade que viste nesse caminho para o Brasil? Portanto, sair da Alemanha, daquilo que gostavas e da tua paixão Sim. Antes disso, eu tive ainda outra passagem como chefe de projeto de motores Flex Fuel, ainda na Alemanha. O Flex Fuel, não sei se vocês conhecem a terminologia. Conhecem? Ou querem que eu explique? Ok. Então, vocês sabem que no Brasil os carros ou os motores andam a álcool e a gasolina. Sabem? Então, o motor Flex Fuel é isso. É um motor que é capaz de andar a álcool e a gasolina. Mas, para adaptar um motor a gasolina a um motor Flex Fuel, são precisas uma série de adaptações. Não é só pôr álcool lá dentro e vai funcionar. Sei lá, a coisa mais evidente é que o álcool tem 70% do poder calorífico da gasolina. Então, eu para ter a mesma potência tenho que injetar 30% a mais de combustível. Mas, para além disso, há toda uma parte da inteligência do motor e do software que tem que ser adaptada. Para além disso, há também algumas peças que têm que ser trocadas. Porquê? Porque um dos produtos da combustão do álcool é água, e a água misturada com alguns produtos da combustão cria elementos corrosivos, e algumas das peças têm que ser trocadas para outros materiais. Mas pronto. Então assim surgiu a oportunidade na BMW Brasil. Sim. Em que encontrou com novos desafios, uma nova equipa, uma equipa por formar, não é? Exato. Então, sair daquela parte muito técnica do arrefecimento do motor para passar para uma parte mais abrangente de chefia de projeto foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre gostei muito de ver as coisas de um ponto de vista global e de perceber os mecanismos entre os diferentes parâmetros, e não olhar só para uma coisa assim pequenina, mas para olhar para o todo. E então isso foi também um passo que eu desejei. A ida para o Brasil foi mais uma daquelas coisas do acaso que toda a gente estava a ver que ia acontecer, se calhar menos eu. Mas, entretanto, eu era chefe de projeto dos motores Flex Fuel para o Brasil, e a BMW decide criar um centro de desenvolvimento no Brasil. E então, nessa altura, os meus colegas vinham todos falar comigo: então, já tens o teu escritório em São Paulo, já tens o teu escritório no Brasil? E eu, não quero nada ir para lá. Não. Só que, uns meses mais tarde, o diretor de engenharia do Brasil vem ter comigo e pergunta-me: Ana, estou a precisar de alguém para criar o departamento de powertrain no Brasil. Tu falas português, conheces bem os produtos do mercado, vem lá, vem. Era o passo lógico. Exato, era o passo lógico. E então, como eu sou um bocado, como é que eu ia dizer, eu não sou capaz de dizer não a um desafio, aquele bichinho ficou lá dentro. E então, passado 2 ou 3 meses, eu disse: sim, vou. Sim, vou, e o que me aliciou nisso tudo foi o facto de poder criar uma área do zero, numa empresa como a BMW, que é uma coisa que é quase impossível, porque na BMW só em desenvolvimento engenheiros são 8.000. Portanto, aquilo é uma teia de aranha em que é muito difícil mexer as coisas e fazer acontecer, porque são muitas pessoas e muitas coisas para conjugar. Quando a gente vai para uma estrutura mais pequena, vê-se livre dessas teias de aranhas e tem muito mais autonomia para criar. E então esse lado foi muito aliciante, o facto de ter esse empowerment. O facto de também, pela primeira vez na minha vida, poder trabalhar na minha língua materna. Isso foi outra coisa que, ao longo dos 17 anos, era inglês. Quando fui para Bruxelas, depois era francês, depois era alemão.
mas nunca na minha língua materna. Isso foi também um gosto muito pessoal de ter a oportunidade de trabalhar em português, mesmo se fosse português do Brasil. E também por causa disso, depois, se calhar aqui também um bocadinho ligado agora com a OGMA, ao fim de algum tempo recebeu um convite, aqui sim, um convite de um headhunter, certo? Que na altura nem o nome chamava a atenção, e depois passou para um cargo de diretora de engenharia, mas aqui já em Portugal, e numa indústria completamente diferente. Sim. Como é que foi o salto aqui de uma BMW, indústria automóvel, para uma aeronáutica portuguesa? De uma escala completamente diferente. Então, planear o salto para a aeronáutica nunca foi planeado. Planear o salto para Portugal, sim. Não digo que tenha sido planeado, mas foi desejado, e às vezes quando a gente quer muito uma coisa, a gente põe-se a jeito, não é? Então, eu quando fui para o Brasil, fui já com a consciência de que ia sair da redoma do desenvolvimento para ir para um ambiente mais próximo da realidade portuguesa, ou seja, mais comercial. Eu estava incluída dentro de uma NSC, National Sales Company, em que toda a estrutura à volta era a estrutura criada para aquele mercado. E então eu sabia que iria ser confrontada com outros desafios e que iria perceber onde é que seriam as minhas mais-valias numa envolvente mais comercial e mais próxima da realidade portuguesa. Então, a ida para o Brasil foi também, deixa-me ir, porque isto com certeza que poderá me abrir portas para voltar para Portugal. E isso porquê? Porque não é, a vida é uma caminhada e a gente vai amadurecendo, e coisas que não são importantes aos 20 anos, depois são mais importantes aos 40, e no início, os primeiros 10 anos que eu estive lá fora não me pesaram nada, mas digo assim, a partir dos 35 anos começou a crescer em mim uma vontade muito grande de voltar, de voltar às minhas raízes, também um sentimento de que sou devedora, porque eu aprendi aqui muito em Portugal, eu saí daqui, tinha 24 anos, formei-me aqui no técnico, aprendi, mas dei lá fora, cá dentro eu não dei nada. E então eu tinha esse sentimento de querer voltar para retribuir aquilo que eu levei daqui. E então a oportunidade surgiu de uma forma espontânea. Eu estava ainda em São Paulo, no meio da minha missão, fui contactada por um headhunter para um posto de diretora de engenharia de motores e componentes aqui na área de manutenção na OGMA. Fiquei muito empolgada, muito feliz, ao mesmo tempo também, então e agora? Chegou a altura, vais dar o passo, não vais dar o passo, mas lá está, é tal coisa, eu não sou capaz de dizer que não, um desafio, então, e como queria tanto voltar, e também acredito muito que a indústria aeronáutica em Portugal tem agora uma janela aberta com a vinda da Embraer em Évora, com a entrada da Embraer na OGMA, que tem capitais de 65% da Embraer e os outros 35% pertencem ainda ao Estado português. É uma indústria, a indústria aeronáutica, se vocês pensarem, quer dizer, se calhar vocês todos estão novinhos, mas eu quando tinha a vossa idade apanhei o primeiro avião da minha vida. Eu lembro que o primeiro avião apanhei com 23 anos, estava excitadíssima, quase que não dormia a noite toda, porque ia apanhar um avião. E era uma coisa que não era comum. Hoje toda a gente apanha aviões. Então, aquilo que era uma indústria de baixo volume está a passar a ser uma indústria de alto volume. Tal e qual como aconteceu com a indústria automóvel há uns anos atrás. E isso vai ser motor de uma dinamização e de uma transformação na indústria aeronáutica, que foi talvez aquilo que aconteceu na indústria automóvel há uns anos atrás. E eu acredito muito nisso e quero fazer parte dessa dinamização, dessa transformação, e é com essa missão que eu vim para cá. Eu acho que sinceramente não há muito mais a acrescentar. Também já estamos muito perto do fim.
Só uma pergunta muito rápida, então. Já que a Ana esteve muitos anos na indústria automóvel, o que é para si o futuro da mobilidade e quais é que são as tendências atuais desse mundo que acabou por estar a abandonar agora, mas aqui lhe diz muito, ou seja, vamos transformar a indústria automóvel no quê e como é que era antigamente? Isso é a pergunta que toda a gente faz e que toda a gente quer saber a resposta. Aquilo que eu vejo como tendências é que, isso não só na indústria automóvel, é uma filosofia geral da sociedade. As pessoas estão menos interessadas em possuir qualquer coisa, mas mais em experimentar qualquer coisa, em ter uma experiência. E nesse sentido, a indústria automóvel vai deixar de ser uma produtora de carros para ser uma empresa de serviços de mobilidade. E é aí que acho que está um bocado a transformação da filosofia. Depois temos a parte da legislação, das emissões, e isso também vai determinar o que é que vai vingar no futuro em termos de motores, ou de eletrificação, ou de fuel cell, porque todas estas técnicas têm prós e têm contras, mas no final é uma questão de leis e de governos, e acho que vamos ter diferentes tecnologias em diferentes regiões do mundo, dependendo das leis e das regras que estiverem em vigor. E no fim está sempre um cliente que é o fruto de um desenvolvimento da sociedade e que quer cada vez maior flexibilidade, maior acessibilidade, uma experiência nova e diferente. Exato. Exatamente. Menos o sentimento de possuir, mas mais o sentimento de utilizar, de ter uma experiência. Okay. Eu acho que é por aí. Pronto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que temos tempo para 2 perguntas rápidas, para também não atrasar a imitação. Alguém tem alguma questão a acrescentar? Pronto. Se ninguém tem nenhuma questão, só me resta agradecer novamente a presença, Ana. Pronto, e isto volta ao técnico mais vezes, já que agora estás em Lisboa e temos muito gosto em receber-te por cá. E pronto, uma salva de palmas. Obrigada. Boa sorte!